Olá, meus caros e amados irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus esteja sempre nos nossos corações, irmãos. Que saudade que eu estava de vocês, principalmente porque tenho recebido bastante mensagens de agradecimento, que os vídeos têm cumprido o papel esperado deles, que é levar a libertação, conhecimento, entendimento, fazer mudanças na vida espiritual das pessoas, para que elas conheçam mais nosso Senhor Jesus Cristo. Até eu peço, irmãos, que vocês compartilhem esse vídeo para levar para as pessoas uma bênção, para as pessoas que você ama, porque os vídeos que falam mal, irmãos, que são feitos para maldade, mentira, confusão na vida das pessoas, confusão mental, sabe, espiritual, material, viralizam rapidinho, irmãos, 500, 600 mil visualizações. Nenhum vídeo que é para levar uma benção, um conhecimento, um entendimento para alguém que não tem, a gente não compartilha. Então façamos a nossa parte, irmão. Compartilhe esse vídeo, não precisa curtir, não precisa comentar, mas passe esse vídeo para frente. E para você que está assistindo esse vídeo, eu peço, assista até o final, irmãos. Tenha paciência, humildade, para você assistir até o final, porque você pode ter certeza, mesmo que você já tenha pleno conhecimento do assunto que nós vamos conversar hoje, a gente sempre está aprendendo alguma coisa. E eu tenho certeza que você vai aprender também alguma coisa nesse vídeo de hoje. Eu quero, irmãos, hoje conversar com vocês sobre os vídeos que a gente tem feito. Lembrando que nós conversamos, o primeiro vídeo, irmãos, eu fiz porque a congregação vem passando por um problema que, na verdade, é um processo de que as pessoas estão saindo da congregação e as pessoas estão indo para outras denominações, principalmente denominações, as igrejas reformadas. O que são essas igrejas reformadas, irmãos? A igreja reformada nada mais é, irmãos, do que igrejas que na reforma protestante, irmãos, saíram da igreja católica. Então, mantiveram muitas coisas da igreja católica, tiraram outras coisas. Eu quero ver se eu gravo um vídeo falando sobre a reforma protestante, mas essas igrejas, irmãos, os irmãos têm saído chamando, eu vou para uma igreja bíblica. E aí, irmãos, quando chegam nessas igrejas, eles, irmãos, por ignorância, porque o pessoal, né, a Irmandade da Congregação, infelizmente, irmãos, tanto o ministério quanto a Irmandade, por não ter a cultura, irmãos, de estudar a Bíblia, estudar mesmo, irmãos, de estudar a Bíblia, e muitas vezes não é nem a cultura, é meio que demonizado esse negócio de estudar a Bíblia, né, irmãos? E eu sou a favor do estudo bíblico, irmãos. Isso aí é uma coisa que o Senhor Jesus nos ensinou, que o próprio Deus nos ensinou, meditar na lei do Senhor, né? E eles têm saído, irmãos, e se deslumbram com esse tipo de coisa que acontece nessas igrejas, nesses estudos bíblicos. Eles vão aprendendo coisas que eles não aprenderam na congregação. Qual que é o problema, irmãos? É que essas igrejas reformadas, irmãos, eles são, na maioria das vezes, calvinistas. E também vou gravar um vídeo falando sobre calvinismo e os arminianos. O que acontece, irmãos? Dentro dessa filosofia calvinista, irmãos, que eu chamo de câncer no cristianismo, que é o diabo se usou desse homem chamado João Calvino para levantar essa filosofia calvinista. Eles não acreditam em nada, irmãos, do que está na Bíblia. Eles não acreditam no batismo do Espírito Santo com evidências de novas línguas, eles não acreditam mais em milagres, eles não acreditam na revelação, eles não acreditam em dom nenhum, dom de cura, eles não acreditam em nada. O que é difícil para a gente que é da congregação, irmãos, eu falo por mim tanto tempo da congregação, minha vida inteira dentro da congregação, e quantas palavras eu vi se cumprindo, e quantas palavras o Senhor me revelou, e eu pregando, o Senhor cumpriu. Então, negar tudo isso, irmãos, é uma apostasia muito grande. Estava conversando com um irmão lá da Suíça, que era um cooperador, irmãos, que por simplesmente ele
largou a esposa e aí perdeu o ministério, irmãos. E por birrinha, porque ele veio para o Brasil, voltou para lá e queria de novo ir para a igreja e queria a sua liberdade como se nada tivesse acontecido. E não é assim, né, irmãos? Tem que ter uma ordem, tem que ter um... E aí, irmãos, ele foi para uma outra igreja. E conversando com ele falou que aprendeu agora, que agora não é, a revelação não existe, aquilo tudo que eu já falei. E eu falei para ele, irmãos, falei, olha, você tem um problema sério na sua vida. Você já está assinando a sua passagem para o inferno, porque, veja bem, se for verdade o que você está falando, então você levou quantas almas para o inferno pregando mentira dentro da congregação? Você pregou quantas mentiras? Você prometeu quantas promessas falando que era o próprio Deus, falando em nome de Deus e não era? Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Você levou almas pro inferno, pro desconhecimento, pro nada. Agora, se for mentira o que você está falando, se o que você está falando não for verdade, você também está no inferno, porque você está negando aquilo que você viu, aquilo que você sentiu, aquilo que você mesmo pregou, você viu se cumprindo e agora você está negando por pura, simplesmente birrinha. Né? E aí foi para uma outra igreja. Um outro irmão aqui, na cidade vizinha de Santa Branca, ancião, sai da congregação, tá montando uma outra igreja. Irmãos, pensa, irmãos. Vamos pensar, irmãos. Que Cristo é esse, irmãos, que eles estão servindo, saindo da congregação e falando mal da congregação? Que Cristo é esse, irmãos? Então, nós falamos sobre isso. Falamos também sobre os tópicos de doutrina, que está atrás do inário, a qual são 12, né, irmãos? E, infelizmente, a congregação cristã não dá o devido valor para esses tópicos de doutrina. Ao contrário, esses tópicos de doutrina não estão lá à toa. Né? Não foi colocado ali. Deus não revelou de colocar os tópicos de doutrina atrás do inário, que a gente utiliza na hora do culto mais até do que a Bíblia, porque a Bíblia a gente abre uma vez só, o inário a gente abre 7 vezes, são 7 hinos. E então o contato físico é maior. Não foi colocado à toa, irmãos. Tem um propósito para a gente aprender, para a gente entender os 12 tópicos. E o que acontece na congregação? Infelizmente, irmãos, é meio que desesperador. Dá-se uma ênfase maior nos ensinamentos, que nada mais é do que doutrina de homens. Eles se reúnem uma vez por ano lá no Brás, vêm os irmãos anciães do Brasil todo, do mundo todo, sentam para discutir os ensinamentos que, sabe, irmãos, não é que não é importante, irmãos, mas não é o que vai nos levar para o céu. Esses ensinamentos são mais para a parte de organizacional, sabe, dos cultos, da irmandade. Não tem para entrar no céu, a gente não precisaria disso. A gente precisa do Senhor Jesus, Cristo. E aí eles fazem um culto especial quando os tópicos de ensinamentos são feitos, fazem um culto especial para poder falar, né, o que foi colocado. E eu fico triste, mano, porque nunca eu vi um culto especial para falar dos tópicos de doutrina, que é o que vai nos levar para o céu. E aí, irmãos, vai se perdendo, porque quando a gente não coloca Cristo, irmãos, na frente do nosso negócio, da nossa vida, da igreja, irmãos, o que vai entrar, irmãos, não é coisa boa. E aí vai ficar a sabedoria do homem, que é o que está acontecendo, né, irmãos? Só que, irmãos, não adianta sair da congregação. Temos que ficar, temos que lutar. É isso que o Senhor quer. Esse processo que a congregação está passando, irmãos, eu tenho certeza que é para buscar homens valentes, irmãos. Como o Senhor fez com Gideão. Quantos homens tem? Ah, tem tanto. Não, é muita coisa. Vai lá no rio, aquele que bebe dessa forma, tal, já tira. Ó Senhor, sobrou 300 homens, só é com isso que você vai vencer. Por quê? Para que não apareça o homem. E infelizmente, irmãos, a congregação não tinha isso, mas, sabe, os homens querem se aparecer demais. Eu até estava conversando com a minha esposa esses dias e falei para ela, será, irmãos, que se o Senhor Jesus voltasse hoje,
falando que era o Senhor Jesus. Será que esses irmãos que são anciães, será que esses pastores de outras denominações famosos, que são mais famosos do que cantor de sertanejo, será que eles entregariam para o Senhor? Olha, Senhor, está aqui, o púlpito agora é seu, mestre, eu saio. Irmãos, eu tenho certeza que não. Tenho certeza que não. A maioria dos irmãos iriam estar nas igrejas pregando que não é o Cristo, que estão tentando enganar, simplesmente, irmãos, porque não querem perder o que eles acham que é poder. Então, irmãos, a gente viu tudo isso. E, como eu disse, não adianta, irmãos, a gente fugir, não adianta pular do barco. O que o Senhor quer é homem valente, o que o Senhor quer são pessoas que lutem pelo teu nome. A congregação, irmãos, não está errada. Os tópicos de doutrina da congregação, irmãos, são perfeitos, irmãos, mas perfeito mesmo. Qual que é o problema? São esses homens que são colocados na liderança e acabam fazendo do jeito deles, irmãos. Ou porque aprenderam, né, venham aprendendo errado, ou porque simplesmente querem, irmãos. Então fica difícil, eu vejo, irmãos, eu lembro, lá na Suíça, levantaram um cooperador de jovens, era genro do ancião, e, irmãos, aquele negócio, né, que Deus mostrou, quando levantou o irmão para cooperador de jovens, o irmão tinha um problema no passado dele, né, e teve que ficar sentado um tempo e depois dar o ministério. Já, irmãos, lá na França, um irmão foi levantado para diácono, foi lá ungido, irmão, ordenado para diácono. Também com um problema no passado dele, arrancaram o ministério dele. Ou seja, o que era genro do ancião não perdeu o ministério. O que não era genro do ancião perdeu. Então as pessoas vão saindo da congregação vendo isso e aí vão falando mal, irmãos. É feio, sabe? É ridículo, irmãos. Eu vou ser sincero para os irmãos, é muito ridículo. Tem sim problema na congregação, tem sim esse problema de colocar pessoas da mesma família, lota da mesma família. Nossa, Deus do céu, pode até mudar o nome da igreja, congregação cristã da determinada família, põe o nome da família lá. Tem, irmãos, tem muita gente que vai para o ministério porque é parente do ancião, genro do ancião, sabe? Tem muita coisa. Isso é verdade. Mas não adianta a gente largar. Não adianta pular fora. Nós temos que lutar. Temos que tentar abrir os olhos. Esses vídeos é para isso. Eu tenho certeza, irmãos, que muitos anciãos, se receber esse vídeo, ou quando receber esse vídeo, não vai nem querer ver. A não ser aquele que é mais humilde, o ancião que quer aprender, fala, não, tem mesmo coisa errada aqui, ó, eu não sou melhor do que ninguém, vou dar uma olhada nisso aí. Mas a maioria não vai querer nem ver. E não é só anciães, não. A própria irmandade. Tem gente que vai receber esse vídeo, irmãos, e não vai querer nem ver também. Porque ele já sabe tudo. Né? E aí ele passa processo na vida dele que ele não entende e ele não sabe por quê, porque não buscou conhecimento. Né? Então, irmãos, falamos sobre isso, sobre os tópicos de doutrina. Falamos, irmãos, sobre o perdão, a importância do perdão nas nossas vidas. Assista lá, é muito importante você assistir sobre o perdão. Vai ser de grande ajuda para a sua vida espiritual, para a sua alma. Então, irmãos, o que acontece? Se você não perdoar o teu irmão, irmãos, você já pode jogar a sua salvação, você já pode jogar a salvação fora, porque você perdeu. O perdão, irmãos, como nós vimos, é um ato de caridade que você faz para você mesmo. Você dá o perdão para o teu irmão, mas você está fazendo bem para você mesmo. Lembrando, irmãos, que perdoar não é carregar no colo depois. Você pode perdoar cada um para o seu lado, irmãos, respeito. Né? Nós vimos, irmãos, também sobre o batismo, né? Como o batismo ele funciona na realidade, qual é o propósito da realidade do batismo.
né? Nós vimos as doutrinas de batismo, irmãos. O batismo do fogo, o batismo do Espírito Santo, o batismo das águas, o batismo de Cristo. E na congregação nós temos esse problema, irmãos. Na congregação nós temos esse problema, irmãos, de tudo que não é para ser dado ênfase, é dado ênfase. Você pega, por exemplo, irmãos, a ordenação de ancião e diácono. Para quem não assistiu o vídeo, depois se assiste. Mas só para a gente lembrar. O diácono e o ancião, eles vão lá, oram, falam que Deus mostrou, que não é, tá, irmãos? Às vezes Deus até mostra, mas não é assim, não. É o que eles querem, eles dobram o joelho lá, é quem eles querem. E aí eles vêm, irmãos, e levanta lá o irmão e o diácono. E aí vai ter o dia da ordenação deles. Aí eles vão lá na frente, pegam um olhinho e põem na cabeça dos dois lá e oram, né? Às vezes dois, às vezes um de cada vez, às vezes são dois anciãos que colocam, três anciãos, não importa. E aí eles, irmãos, dentro dessa ordenação, que não é necessária até então para o diácono, né? Eles colocam o diácono dentro de um patamar que ele não pode ter, irmãos. O diácono não pode ter esse patamar, porque para ele atender o pobre, irmãos, ele tem que estar dentro da humildade da sua vida espiritual e material. Então, engrandecê-lo, irmãos, não funciona. Nós vamos ter diácono ruim, né? Diácono sem amor, sem revelação. O pobre vai estar passando fome, ele não vai ver. Então, irmãos, dentro dessa unção, o que é passado para a Irmandade? Que eles foram escolhidos, que essa unção desceu na cabeça deles, que o Senhor escolheu eles para algo especial. Não, irmãos, e não é. A unção, irmãos, que é feito, nessa ordenação, que não precisaria da unção, era só ordenar. Era só colocar lá, apresentar ele. Mas essa unção que é feita, irmãos, ela é feita a unção que é para os enfermos. Mas por que enfermo? Porque toda alma, irmão, ela é enferma, ela é pecadora. O pecado, ele traz enfermidade para a nossa alma. É um câncer, irmão. Ele se multiplica, é difícil, irmão. Só Cristo, o remédio é Cristo. Então essa unção, irmãos, é para que se perdoe os pecados desse irmão até aquele dia que ele está sendo ordenado, para que ele possa cumprir o ministério dele, como se diz, zerado. A partir daquele momento ele está zerado, os seus pecados foram zerados. E eles passam, irmãos, como se eles fossem alguém. Já vi quantas vezes o que o ancião liga na terra, Deus liga no céu. O que ele desliga na terra, Deus desliga no céu. Já vi ancião pregando que ele tem o poder, que ancião tem o poder de tirar, de colocar na igreja, enfim. E por causa disso, irmãos, se feriu muitas almas. E o resultado está vindo agora, das pessoas saindo da congregação. Por quê? Por falta de humildade. Você sabe quantos irmãos me ligaram para falar do vídeo? Um ancião me ligou para falar dos vídeos. De ancião, teve cooperador de jovens, teve cooperador. Mas de ancião, me ligou. E teve a humildade de pedir ajuda. Ó, o irmão Vaguinho, me ajuda nessa parte e tal. E eu tô aqui para isso. Mas só foi um irmão ancião. Nós temos o conhecimento de como fazer. Está na Bíblia. Eu não sou mais inteligente do que os outros, mas está na Bíblia. Mas qual que é a dificuldade? É enfrentar o sistema que está na mão dos homens. Né? Você pega uma pessoa que é levantada uma calúnia, por exemplo, levanta uma calúnia contra um ancião. Isso é coisa que está acontecendo aqui do meu lado, tá? Levanta-se uma calúnia contra o ancião. Ele vai lá e ele põe ele de molho lá no ministério até ser resolvido. Ele não pode mais atender culto. Quando, irmãos, ele prova, ele leva lá a prova de que ele não fez nada, irmãos, não é restituído o ministério dele. Ele deveria, até porque, irmãos, é o mérito dele. Ele não fez nada, passou por uma prova, passou pelo batismo do fogo.
Quanta aflição esse irmão passou, então devolve o ministério dele para que ele vai voltar mais forte, com mais ânimo, com a certeza de que Cristo está com ele. Não, não devolve mais. Levanta outro irmão e larga ele de qualquer jeito. E quem é que larga ele? Os anciãos mais velhos, vamos dizer, os cabeça da igreja. Tá certo isso, irmãos? Não, não tá certo. Vão levantar anciães, né, para as igrejas, escolhem anciães que são neófitos na fé, na palavra de Deus. Por quê? Porque é mais fácil de controlar. Se você levanta um ancião, que você coloque do seu lado um irmão que ele tenha mais conhecimento, mais dom ou igual àquele que eu tenho, irmãos, eu já não quero, porque vai ser uma competitividade de liderança. Então eu levanto, aí indico lá o nome de uma pessoa que, sabe, como dizem em francês, maniável, é fácil de você manejar. Isso tá certo, irmãos? Não tá. Você que é ancião, não importa a cidade que você acha que é certo o que você está fazendo? Quantos irmãos tem na sua cidade capaz? Você sabe que é capaz de estar na frente de um povo atendendo o culto, pastoreando ovelhas. Quantos você sabe? Muitos, né? Mas você não tem coragem de colocar eles, porque você tem medo de perder a sua liderança. E você não está vendo que a Irmandade já não gosta de você. Você sabe por que a Irmandade está indo no culto? Você tem a sorte de que a Irmandade da Congregação Cristã no Brasil, irmãos, eles amam de verdade o Senhor, são crentes de verdade, irmãos. Nós amamos o Senhor, nós temos um temor enorme do Senhor, tanto é que nos falam tantas baboseiras, irmão, nos colocam tanta carga que nós estamos lá. Então, você só está lá na frente porque a Irmandade ama o Senhor. Mas a sua soberba não deixa ver, você acha que você está certo. Uma vez eu comentei no outro vídeo também, um ancião falou, nós viajando numa missão, um ancião falando que ancião não erra. Misericórdia! Quantas pessoas você sabe aí na sua cidade que já tem o dom de diácono, mas você não vai colocar, porque não é do teu agrado. Então você está ocupando o lugar do Senhor Jesus. Só que saiba de uma coisa, a igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo, certo? Você está cobiçando a noiva dele. Você está cobiçando a noiva do Senhor Jesus. E ele é ciumento, irmão. Ele é muito ciumento. E eu, irmãos, não tenho vergonha de falar de Cristo. Porque nós vimos, irmãos, que só Cristo, somente Cristo nos leva ao céu. Então, dentro desse sistema de batismo, irmãos, que tem na congregação, é nos ensinado que os nossos pecados são lavados, de que quando você desce as águas do seu pecado, você está livre do pecado. E não é, irmãos. No meu batismo mesmo, como eu disse, eu tenho a convicção de que o Senhor estava comigo no meu batismo. Mas o que foi falado no meu batismo, que se aquele que está aqui, se não batizar, imagina se amanhã você, né, morre, sei lá, um acidente, você não vai entrar no céu, você desobedeceu ao Senhor. E o batismo nada mais é, irmãos, do que a confirmação da tua fé. O batismo que vai te salvar, porque vai te aproximar de Cristo, é o batismo em Cristo. O exemplo que eu dei foi o ladrão na cruz. Ele não se batizou, irmãos. Então um irmão falou, não, é um trabalhador de última hora. Que trabalhador de última hora? O que ele trabalhou, irmãos? Um ladrão a vida inteira, um homem mau. Mas quando ele viu o Filho de Deus sendo crucificado, irmãos, entrou um temor na vida dele. Diferente daquele que estava do outro lado. De que lado você está, irmãos, nessa cruz que é a vida? Qual é o teu lado? Tá difícil, irmãos. Tá difícil. Tá difícil porque não se tem mais humildade, irmãos. Né? Você vê aqui numa cidade vizinha, numa cidade próxima,
Um ancião se envolveu com alguma coisa lá de dívida, foi lá a polícia para prender ele, ele colocou a mulher no lugar dele. Sabe por quê? Porque não queria perder o ministério. Todo mundo sabe, mas ele não perdeu o ministério. Tem irmãos anciãos que dentro do ensinamento, irmãos não podem ter dívida. Tem irmãos anciãos que estão devendo mais do que a cueca, mas ele não entrega o ministério. Mas ai se aparecer um coitadinho ali, ele senta. Então eu te pergunto, irmão, você está certo? É assim que você tem a certeza que vai entrar no céu? Irmão, lembra? Eu vou falar para você, ó, olho no olho, irmão. Presta bem atenção. Em nome de Jesus Cristo, presta bem atenção. Essa vida é passageira. Aqui a gente não tem nada. Daqui a pouco você vai embora e eu vou embora. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Em nome de Jesus Cristo, eu vou te fazer uma pergunta. É esse o caminho que você acha que vai te levar para o céu? São essas atitudes que vai te levar para o céu, irmão? Irmão ancião, irmão diácono. É isso mesmo que você acha que vai te levar para o céu, irmãos? Porque se você pensar no teu coração, não, eu tô certo, é isso que vai me levar para o céu, eu vou estar aqui, irmãos, gravando vídeo e mais vídeo para mudar esse seu coração e te encher de conhecimento. Porque é uma falha da congregação não ter mesmo essa ensino, distribuir esse conhecimento. É um erro enorme da congregação não ter um estudo bíblico, não ter um culto para casal, não ter um culto só para mocidade. Que a reunião da mocidade não é um culto só para mocidade, vocês sabem disso. Então a pergunta é: você tem a certeza que as suas atitudes demonstram a fé que você tem no Senhor? Porque veja, irmãos, ações não levam para o céu, isso é uma verdade, a gente já falou sobre isso. O que leva para o céu é a fé. A fé é a base de tudo. Porém, quando nós temos a fé de Cristo, as nossas ações, irmãos, elas são representadas pela nossa fé. Então, tudo que a gente faz tendo fé é bom. Então, eu vou te falar uma coisa. Você acha que Cristo está com você? Mediante a essas escolhas que você está tendo? Você está vendo o povo sair, irmãos? Você está vendo o povo ir embora? E você não faz nada? E você acha mesmo que você vai entrar no céu? É um recado duro, irmão. Mas você acha que você vai entrar no céu? Então eu vou te falar. Com toda certeza, irmão, você não vai entrar no céu desse jeito. Porque você está minando a tua fé. Você está brincando com as coisas de Deus. Você está cobiçando a noiva de Cristo. Você já se acha igual ou maior do que Cristo. Esse é o intuito desses vídeos, irmãos. Te encher de sabedoria, de esperança. Você não está morto. Você lembra que te falaram? Ah, você traiu a sua esposa, você está morto. Não, você não está morto. Você cometeu um pecado grave. E você vai ter que se arrepender e orar muito para o Senhor perdoar o teu pecado de uma forma que você sinta. Por quê que você sinta? Porque você já está perdoado. Ah, então eu posso pecar à vontade? Não. Você vai sentir quando o perdão chegar, quando você puder tocar o perdão. Ele já tá lá. Você só precisa tocar ele. Sabe quando é que foi perdoado? Lá na cruz. Ou seja, é jogado o sacrifício do Senhor Jesus do lado. O que vale é o que os ensinamentos dos anciãos falaram. Quantas almas, irmãos, se perderam? Quantos moços que por um deslize, 14, 15, 16 anos, não teve um negócio com a menina lá, com a irmãzinha, e foi falado porque ele não tinha mais jeito, que ele não ia entrar no céu. Olha a gravidade, irmãos. Aí agora começou, uns tempos atrás, aquele culto que eles vão atrás, eu não lembro o nome, dos que estão parados. Irmãos, não tem que ter culto para ir atrás dos que estão parados.
Tem que ter culto para as pessoas não pararem. Para as pessoas não saírem. Tem gente que não quer mais saber de igreja. Sabe por quê? Por tua causa. Porque você só fala para machucar. Você só fala aquilo que vem na tua cabeça, que você é o sabidão. Você quer cobrar a irmandade daquilo que você mesmo não faz. Né? Então, irmãos, eu peço perdão para os irmãos que eu queria falar sobre a Santa Ceia, tá, irmãos? Mas esse era o tópico de hoje. Mas é isso que eu senti no meu coração, de pegar e falar sobre essa soberba. Você tá vendo que estão saindo, você não faz nada. Olha, mais vale você entregar o ministério e voltar lá pro banco, ficar quietinho, para você poder alcançar o céu. Vamos lutar? Eu sou mais um soldado que estou à disposição. Vamos lutar? Começa a pensar num culto que você vai falar só de Cristo. Esquece construção, que é outra coisa. Aqui em Jacareí, irmãos, tem uma igreja em cada bairro. Já era para ter parado as construções, não precisava construir mais nada. Tem uma igreja, às vezes duas igrejas próximas, assim. Tem aqui perto, aqui a Central e o Bonano é uma igreja próxima da outra. Tem culto de dias diferentes, mas é uma próxima da outra. Se bobear, dá para ouvir o hino da outra se tiver culto no mesmo dia. Mas vamos construir mais igreja. E eu pego o dinheiro da coleta, irmãos, e vamos comprar terreno. Irmãos, nós estamos passando por um processo, irmãos, de dificuldade. Tem gente, irmãos, que não tem o que comer, não tem trabalho, o aluguel está atrasado. Os filhos estão tomando água quente para sair de casa para ir para a escola. Onde é que está o dinheiro da piedade para socorrer esse povo? Vamos buscar a Deus para que o Senhor mostre. Vamos pagar 3 meses de aluguel para esse irmão aqui, para ele poder ter um descanso na cabeça dele, irmãos. Imagina a aflição da irmandade, daquele que está, vai cortar a água dele, vai cortar a luz dele. Tem aquele desespero que ele está, porque tem criança pequena, tem filho pequeno. E sabe o que os irmãos estão preocupados? De fazer a igreja. Reformar a igreja. Irmãos, ninguém quer igreja reformada. É claro que a gente tem que ter uma igreja boa, mas as pessoas querem comer. As pessoas querem deitar no travesseiro e dormir, sabendo que amanhã não vai vir o homem da luz e cortar. As pessoas querem deitar no travesseiro e dormir em paz, não ficar pensando como que vai arrumar o dinheiro da manhã. Senhor, prepara o emprego, pelo amor de Deus. Será que não dá, irmãos, para os irmãos ver que dá para levar paz para muito lar? O Senhor Jesus não pediu para o governo fazer isso. Dentro, irmãos, do cristianismo, daquilo que nós acreditamos, não é o governo que tem que fazer, somos nós. A responsabilidade é da igreja. E você que é ancião, que está pastoreando a igreja, a cidade aqui, principalmente aqui de Jacareí, é a sua função organizar esse sistema social dentro da congregação cristã no Brasil. Aí você vai ver os irmãos ter prazer de congregar, porque aí vão começar a ver Cristo. Enquanto ficar preocupado com ar-condicionado de igreja, com luz de LED, com púlpito de madeira de ébano lá do pau-brasil, irmãos, pelo amor de Deus, tem gente que não tem o que comer, que está anos desempregado, passando pela prova de fogo. Será que não dá para a gente dar a mão para esse irmão, para passar essa prova, a gente ajudar ele? Deixar Cristo se manifestar em nós para a gente estar dentro da fornalha e não se queimar? Não é esse o intuito da obra de Deus? Não é esse o intuito da igreja? O que adianta, irmão, ficar construindo, reformando, se não tem ninguém mais?
Tá todo mundo saindo, irmão. Você não tá vendo? Para com esse negócio de querer comprar terreno para fazer igreja. Aqui já tem igreja suficiente para todo mundo. Ah, não, tem que fazer uma igreja. Aí vai levantar outro irmão ancião que você controla, outro irmão diácono que você controla. E não sai disso. Não, vocês me perdoem, eu não ia falar sobre isso. Deus é minha testemunha que eu não ia falar sobre isso. Mas eu não vou ser covarde, irmãos, e não falar aquilo que está no meu coração. Eu não vou ser negligente. Eu não tenho vergonha, não. Não tenho. Eu não tenho vergonha das coisas de Deus. Eu estou mentindo? Não tem alguma mentira na minha fala aqui? Sabe? Estão matando a Irmandade lá na Suíça. Quem é que vai correr lá para socorrer? Quem que vai correr lá para socorrer? Você sabe por que Deus permite essas coisas? Para ver quem que é homem valente mesmo. Qual lado da cruz você está? Você quer entrar no paraíso ainda hoje? Então escolhe o lado certo, irmão. Entendeu? Não pode ver um irmão com dom que esse daí já não presta mais. Tem que ser aquele que mal sabe atender um culto. Tem irmãos que vêm de outra cidade para cá e já é colocado no ministério. Não tem ninguém aqui em Jacareí capaz, a não ser que seja da mesma família ou irmão de fora. E vocês perderam, irmão. Aqui em Jacareí vocês perderam um ancião que iria ajudar muito vocês. Muita obra de Deus. A obra de Deus ia crescer aqui em Jacareí. Mas vocês jogaram fora a oportunidade. Fico triste, irmãos. Fico triste de ter que entrar nesse assunto, mas é a verdade. Aí não aqueles que estão saindo porque são fracos, estão saindo porque... Irmãos, em determinado ponto eu até concordo. Porque, como eu disse, teria que, principalmente os que têm ministério. Os que não têm eu não coloco nisso. Mas os que têm ministério eu coloco, é verdade mesmo. Estão saindo e tem as armas para poder lutar, que é o seu próprio ministério. Não, eles largam, preferem largar e largam a Irmandade. Você vê o irmão de Santa Branca lá que estava todo... Ele largou a congregação, irmãos, e largou a Irmandade. Não, eu vou para uma outra igreja que lá que está certo, aqui não está. E largou a Irmandade no errado. Olha para vocês verem, irmão, o capitão de um barco não larga o barco, irmãos, ele é o último a sair, se estiver afundando. Esse irmão largou tudo. Não, eu vou, não, tá certo. E largou a Irmandade, irmãos. Velhinhas, mulheres, meninos, meninas, crianças, irmãos. Ele largou porque ele achou o caminho certo. Eu pergunto para vocês, é Cristo que está lá esperando ele? É, irmãos, é Cristo. Largou toda uma mocidade, o cooperador de jovens aqui de largou, agora eu achei o caminho certo. Largou a mocidade e foi para o caminho certo. Ou seja, se está errado, irmãos, se ele acredita que está errado, ele largou a mocidade que amou ele, irmãos, que teve com ele, foi congregar, ele largou para o inferno, em vez de ficar e lutar. Difícil, né, irmãos? Por favor, irmãos anciãos, por favor, abram os seus olhos para a gente poder não deixar mais sair ninguém, irmãos. Vamos pregar a verdade. Você vai lá pregar a palavra, irmãos, pelo amor de Deus. Busca a revelação, vai estudar, irmão. Vai entender aquilo que Deus revelou para os homens. Está aqui. Está tudo aqui, irmão. Você não precisa ir para lugar nenhum. Não faça da sua cabeça, porque está acabando com a congregação cristã está derretendo. Eu recebi um vídeo de um irmão que colocou o prefeito que ganhou na cidade, nem sei que cidade que é, colocou ele lá no púlpito. Era só o que faltava aqui em Jacareí também. Sou muito amigo do prefeito que ganhou, do Celso. Mas ele sabe
que eu separo bem as coisas. Nunca na vida, nem na minha barraca, ele entra de soberbo. Lá vai tirar uma fotinha comigo, acabou. Então eu pergunto para os irmãos, você está no caminho certo? Você vai, amanhã, você vai levantar e o Senhor vem te buscar. Você vai entrar no céu? Se o Senhor vier te buscar agora que você está ouvindo esse vídeo, você vai entrar no céu? Eu vou, irmão. Eu vou entrar no céu. Eu tenho certeza que eu vou entrar no céu. Cristo morreu por mim. Podem falar o que quiser. Ninguém pagou o meu pecado. Foi Cristo que pagou. E eu, irmãos, estou aqui lutando na fé. E você está fazendo o quê? Fazendo tudo errado. Você tem a oportunidade de ir em reunião do Brás ir lá e bater de frente, irmãos. Está errado. O irmão Marçol, o irmão Salvador estão fazendo cada coisa que fica difícil de defender e não tem ninguém para falar. E agora a internet não perdoa, vocês não têm para onde fugir. A internet não perdoa. Eu vou morrer defendendo a congregação. Eu tenho isso no meu coração. Eu vou morrer defendendo a congregação cristã no Brasil. Porque aquilo que Deus revelou por irmão Luiz Franciscon é aquilo que eu acredito, que tocou o meu coração, que me fez batizar. Não isso que estão fazendo agora. Isso não é congregação mais. Isso não é congregação cristã. Simples assim. Então, irmãos, é isso que eu tenho para falar para vocês nesse vídeo. Eu peço perdão, irmãos, se me alonguei. Eu peço perdão de coração. A gente ia falar sobre a Santa Ceia. Mas, infelizmente, ou felizmente, irmãos, infelizmente porque eu fico triste, tá, irmãos? Mas eu tive que entrar nesse caminho, porque tá difícil, irmãos. Tá difícil. Irmãos largam o ministério, largam a irmandade sem dar satisfação e vai pro caminho. Você vai para uma igreja bíblica. Não, a congregação não é bíblica. E eu concordo, irmão. Tem lugar que não é mesmo, porque os irmãos usam, nossa, Deus do céu, os irmãos viajam na maionese, falam coisas que nem tá na Bíblia. É verdade, mas vamos lutar. Vamos juntar nossas forças, irmãos, fazer chegar nele esse vídeo para ele aprender a buscar as coisas de Deus, não sair falando que ele quer, que a Irmandade não é burra, a Irmandade de Jacareí não é burra, pelo contrário, estão vendo tudo, estão magoados, irmão. Viu, cooperador jovens? Viu, ancião, diácono, cooperador? A Irmandade está machucada. Sabe por quê? Porque vocês, junto, estão fazendo aquilo que é só o homem que ordena. Vocês estão correndo disso aqui. Vocês estão jogando no lixo aquilo que os irmãos antigos lutaram para ficar. O irmão Pedro Anunciato, o irmão Dito Mariano, meu caro e amado irmão Zezinho, lutaram para manter a obra de Deus imaculada. Foram eles ir embora, o Senhor vinha buscar eles, que vocês começaram a largar a mão. Na administração, irmãos, eu vou falar para os irmãos, é um negócio assim, sabe, tão fechado. Um irmão foi colocado para engenheiro da administração aqui em Jacareí. No lugar de um outro que foi embora da cidade. E esse irmãozinho, cara, queria trabalhar nas coisas de Deus, tinha orgulho, feliz de estar trabalhando nas coisas de Deus. O irmão voltou da outra cidade, tiraram ele, falaram, agora nós não precisamos mais de você, vamos deixar um outro aqui. Por quê? Porque, ó, amiguinho, aí sai, aí tem irmão que vê isso e sai, a culpa é do irmão. Por favor, irmãos, assista esse vídeo e faça alguma coisa, atitude.
O que é que vai acontecer quando Deus levar o irmão Ari, então? Meu Deus, nós não estamos reconhecendo mais a congregação. Não se reconhece mais. Deus que abençoe, irmãos, por me ouvir mais uma vez. E espero que entre no coração de vocês. Não fiquem tristes comigo, porque foi só aquilo que eu senti. Deus que abençoe a todos. Que a paz e a graça de nosso Senhor estejam sempre nos vossos corações. Fiquem com Deus.